Voz do Empreendedor, com Cléo Fegali e Gilson Sena. Isso aí, Cléo Fegali, agora com a entrevista esperada aí pela população de Luiz Eduardo Magalhães, falar com Geraldo Rufino, o catador de sonhos. Geraldo Rufino, que começou sua vida como catador de lixo reciclável, quebrou 6 vezes e aprendeu com cada derrota até chegar ao faturamento de 50 milhões por ano. Atualmente, ele é presidente da JR Diesel, maior empresa de reciclagem de caminhões do Brasil. Mas para chegar até esse patamar, ele teve que trabalhar muito, trabalhar duro aí para conseguir chegar a esse nível. Começou seu trabalho com 11 anos de idade, catando latinhas em aterro sanitário em São Paulo. Aos 14, conseguiu um emprego de office boy, mas continuou empreendendo. Certa vez, os irmãos de Geraldo Rufino, que trabalhavam com caminhões, se envolveu em um acidente simultâneo e teve um prejuízo muito grande, mas é na dificuldade que surgem as oportunidades e surgem as grandes ideias. Foi aí que Geraldo Rufino teve a ideia de vender peças de caminhões. Aí nascia a JR Diesel. Geraldo Rufino é conhecido como catador de sonhos. E agora, a partir desse momento, vamos começar a entrevista com esse grande empreendedor do Brasil e do mundo, né? Então seja muito bem-vindo, Geraldo Rufino. Bom dia, obrigado pelo carinho e pela gentileza do convite do bate-papo. Pronto, a honra é toda nossa aqui, a população está na expectativa de falar contigo. E eu já vou começar fazendo a primeira pergunta. Muitas pessoas, Geraldo Rufino, elas veem os empresários de sucesso aí, às vezes elas não imaginam a dificuldade que eles tiveram para conseguir crescer e chegar onde estão hoje. Então eu queria que você falasse aí, contasse resumidamente como foi essa dificuldade, como foi ter chegado até onde você chegou e está no nível que você está hoje. Uma coisa que eu acho interessante, as pessoas falam muito da trajetória de cada empreendedor, quase todos os empreendedores que chegam sobe 1 ou 2 degraus, geralmente ele tem uma história lá para trás, né? Ninguém renasce das nuvens e sim das cinzas, né? Então, ou seja, é natural que cada um tenha uma história e tenha passagens complicadas, passagens difíceis, né? Exatamente. Olha, eu costumo contar minha história de uma forma diferente, porque é tipo meio que vida real. A minha vida, na realidade, eu cheguei em São Paulo com 4 anos, fui morar numa favela, perdi minha mãe com 7,5. A minha mãe era uma gigante, uma pessoa muito espiritualizada, me ensinou muito, me preparou muito com valores, né? E esses valores é que vem me conduzir na vida inteira. Então, eu sempre falo para as pessoas, gente, presta atenção, quais são os seus valores, né? E eu aprendi isso muito cedo. Então, eu arrumei um trabalho com 8 anos de idade, trabalhei 1 ano sacando carvão. Ali, graças a esse trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer um outro trabalho, que é um trabalho no aterro sanitário para catar latinha. Eu fui catar latinha e lá mesmo eu achava coisas para comer. A minha história começa aí, mas eu vou dizer uma coisa para você, não tem um período difícil, tá? Eu entendo o seguinte, a vida, todos os dias tem mudança. Então, a primeira mudança que eu aprendi com a minha mãe é que nós temos um tempo, que o tempo acaba. Eu consegui entender de tantos valores que ela colocou em mim, eu consegui entender que o tempo dela acabou quando eu tinha menos de 8 anos. E que o tempo da gente acaba, mas enquanto o tempo não acaba, todos os dias nós podemos fazer alguma coisa para nós e para o próximo. Você pode viver o dia, né? Da melhor maneira possível, sempre cuidando de si, de mais alguém, porque todos nós, eu aprendi isso cedo também, que independente da nossa condição social, você pode ajudar o próximo. Eu aprendi a ajudar o próximo quando eu morava no barraco de chão batido, com 7 anos de idade, com 6 anos de idade, quando eu ainda tinha mãe. Naquela época era a minha melhor performance. Eu era feliz, eu convivia com os diferentes, que as pessoas, para poder ter progresso na vida, precisam lidar com pessoas. Agora, nessa pandemia, estão descobrindo que a coisa mais rara e mais cara que existe é o ser humano. Então, ou seja, eu sempre observei isso. Então, eu sempre lidei bem com o ser humano e vim sempre valorizando o ser humano de lá para cá, sempre ajudando as pessoas, independente da minha condição social. Isso permitiu que eu me sentisse seguro. Tipo assim, cara, é muito melhor você ajudar o outro do que você depender de ajuda. Então, eu fui trabalhar com 8 anos para ajudar meu pai. Com 9 anos, eu fui empreender. Comecei a empreender catando latinha, trabalhei lá 2 anos, quebrei a primeira vez quando eu tinha 11 anos, que é quando eu perdi o dinheiro que eu acumulei em 2 anos, mas isso não me fez desistir, porque eu sempre entendo o seguinte, que Deus é bom o tempo todo. Deus não sacaneia ninguém. Todas as vezes que você está num período, é a fase da mudança, nós mudamos a vida inteira. Então, se todas as vezes que aconteceram mudanças, eu olhava para frente e entendia
porque vinha uma outra coisa nova, uma outra coisa diferente que poderia até ser melhor do que a que eu perdi, ou que eu deixei de ter. Então, assim foi. Então, cara, quando eu perdi meu dinheiro com 2 anos e quebrei pela primeira vez, na realidade eu ria, porque o negócio era tão absurdo. Mas fui pedir fruta num vizinho, o vizinho me deu limão, eu fui vender limão. 2 anos depois eu tinha uma banca na feira, quebrei de novo para ajudar meu pai. Depois eu fui arrumar um trabalho. É isso que eu falo para as pessoas, gente, empreender é um comportamento. Empreender é um jeito de pensar e uma atitude. Não tem nada a ver empreendedorismo com CNPJ. Você não precisa abrir uma empresa para empreender. Exatamente. Você precisa ter atitude de querer fazer diferença para o próximo. Atitude de dono. Empreender é atitude de dono. Quer dizer, o cara primeiro que chega, que não usa uma hora para comer, que trabalha até mais tarde. Quando alguém chama ele de puxar saco, é porque ele está no caminho certo, tá? Aí ele está empreendendo. Se o cara fizer isso no CNPJ do outro, ele depois vai conseguir ter sucesso se amanhã ou depois ele tiver que ter o CNPJ dele. Eu continuei fazendo isso. Arrumei um trabalho de office boy, mas eu fui empreender, eu não trabalhava para ninguém, eu trabalhava para mim, no CNPJ do outro. Lá eu fiquei quase 20 anos, de office boy a diretor de um grupo multinacional. Lá eu cresci, lá eu ganhei dinheiro. Então, bem de vida de verdade, eu fiquei lá, porque lá eu fiquei quase 20 anos e nunca quebrei. Eu nunca quebrei, eu sempre ganhei dinheiro e nunca quebrei no CNPJ do outro. Depois eu vim tocar o meu próprio negócio. Aí tem toda uma história do dia a dia. Mas eu falo para as pessoas o seguinte, gente, você quer saber um pouquinho da minha história? A minha história não mudou. Eu mudei de endereço, mas eu não mudei de comportamento. Eu não mudei de valores. Meus valores são os mesmos. Eu não mudei de atitude. Eu não vacilei na minha fé. Eu continuo acreditando piamente em Deus. Ou seja, cada um acredita no que quer. Eu acredito que tem um Deus e esse Deus não ia te sacanear. Então, a cada mudança que acontece, ela é uma oportunidade de você ter reflexão, de você olhar no retrovisor, ver o que você já passou para você usar o seu aprendizado, a sua vivência, para você olhar para frente e ver se você passa a próxima fase com o que você já aprendeu, você começa a nova fase melhor. O que nós estamos fazendo agora? Começando uma nova fase. Olha que interessante. As pessoas ficam olhando pandemia e desgraça. Cara, olha direitinho. Você não tinha agenda para a família. Agora você descobriu que você tem uma família. Porque você tem que ficar em quarentena, você descobriu que tem uma família. Você não dava nem atenção para as pessoas que são diamantes que você tem dentro de casa, que são os mais velhos. Os seus idosos são pessoas para te dar ensinamento, experiência, vivência. Eles têm conhecimento mais que você, vivência mais que você. Isso você não tem na universidade. Você precisa aprender com quem convive com você. Essas pessoas têm muito para te passar, para te ensinar, além da espiritualidade. E você olha para essas pessoas, baseado na tecnologia, na inovação, você olha para essas pessoas e acha que eles estão ultrapassados. Cara, olha que interessante. Agora as pessoas perceberam que nós temos idosos. As pessoas perceberam que você precisa conviver com os diferentes. As pessoas perceberam que dá para parar de fazer guerra. Você vê, nesse momento não tem guerra em lugar nenhum do mundo. Olha que interessante. Você vê como é que as pessoas estavam sem noção da vida. Então eu olho para a vida agora, como eu olhei a vida inteira. Eu olho para a vida como eu olhei a vida inteira e eu olho o lado positivo. Gente, não importa. É claro que nós estamos perdendo algumas vidas que são valiosas, mas nós estávamos perdendo, se fosse uma bomba atômica, estava perdendo muito mais. Então, na realidade, é um jeitinho de nós recebermos um recado para nós melhorarmos como seres humanos. Então, eu sou um empreendedor, eu acredito o tempo todo nesse país, eu acredito que esse país agora é a bola da vez, esse país fornece comida para o mundo inteiro, remédio para o mundo inteiro, agora o mundo vai precisar de comida, vai precisar de remédio, vai precisar de vitamina, isso sai daqui. Nós temos condição agora de nos fortalecer, a Europa está enrolada, os Estados Unidos está enrolado, e nós vamos sair dessa rapidinho e vamos conseguir ainda ajudar o resto do mundo, o que significa que vai ter trabalho de novo, vai ter atividade de novo, o mundo não acabou não, ele só parou para abastecer. Seu Geraldo, eu acompanhei uma fala do senhor durante essa semana, achei muito pertinente e interessante e gostaria de trazer também para os nossos ouvintes aqui da Rádio Cultura de Luiz Eduardo Magalhães. O senhor falou que muitas vezes em época de crise as pessoas não olham para o cavalo, mas olham ali para o cocô do cavalo, olhar para baixo. O que o senhor pode dizer sobre esse assunto? Olha, eu sempre falo de todo, cara, para de olhar para a bola, só olha para o cavalo. Porque assim, todo lugar que tem um problema, o problema geralmente é um resíduo. Pode ser o tamanho do problema que for, tá? Eu sei que uns mexem com o nosso emocional, mexem com o nosso sentimento, eu respeito isso, porque eu também sou igual, eu também tenho meus sentimentos, meu emocional, mas tudo que você olhar, se você olhar de novo, você vai ver que tem o lado positivo. Quando você olha que você perdeu por exemplo, eu perder meu pai, por exemplo, e minha mãe, para mim aquilo é tudo.
Tipo assim, é tudo, a hora que você olha do lado, você vê que você tem um filho, você tem um neto, é uma continuação. Ou seja, aprendizado, né? Até a pior coisa da vida, que as pessoas mais têm dificuldade em lidar, que é a vida, que é perder um ente querido, ele olha do lado e ele percebe que ele perdeu um ente querido, que é a mãe ou o pai, e ele percebe que ele olha do lado e ele tem 2, 3 filhos. Significa que a vida continua. Ou seja, cara, é uma troca. A vida funciona assim, né? Você precisa ter mudanças. As mudanças envolvem as pessoas. Então, tem pessoas que vão e pessoas que chegam. Então, cara, eu entendo o seguinte, todo que você olhar de cenário, principalmente quando você olhar no cenário que as pessoas se sensibilizam tanto, que é o cenário material, pensa bem, se você tiver sem dinheiro, mas se você olhar do lado, você vai perceber o seguinte, quando você está sem dinheiro, você fica depressivo, fica todo chateadinho, cabeça baixa, começa a ficar desesperado, começa a ficar nervoso, briga com a família, briga com os amigos, tem problema no relacionamento comercial. Cara, olha do lado. Não é possível que os seus valores se limitem a alguns reais. Não importa a quantidade de reais, você ganha de novo. Olha do lado e você vai ver que se você tiver valores, se você tiver gratidão, se você tiver espiritualidade, se você tiver fé em alguma coisa, se você tiver família, aquilo o dinheiro não compra. O dinheiro você ganha de novo. Então, o que significa que você está bem. As pessoas sempre, está difícil, está mal, eu estou mal. Está mal como? Você não está vivo? Você não tem parente, você não tem família, você não tem ninguém que gosta de você. Por essa pessoa não vale a pena começar de novo? Cara, começa de novo. O que você tem de vivência, de experiência, de aprendizado, a hora que você olha para esse país, por maior que esse país tenha problema, nós estamos no melhor lugar do mundo. A cidade de vocês é um exemplo de município vencedor, de município que nasceu e se transformou num período curtíssimo. Vocês são conhecidos como um município gigante. Verdade. Cara, olha que interessante. Que lugar do mundo que você teria essa oportunidade? Na Ásia? Na Ásia, na África, na Europa, não tem não, filho. Isso só acontece aqui nesse país que é gigante, que tem uma natureza fantástica, tem o melhor clima do planeta, tem a melhor população do mundo, porque nós somos felizes. E agora tem uma meia dúzia de pessoas que lidam com a política, que é complicado. Claro, cara, normal. Nós estamos em construção, nós estamos no começo, o nosso país é novinho. As pessoas ficam comparando a gente com a Europa e com a China. A Europa e a China têm 2, 3, 4, 5 mil anos. Nós não temos nem 300 de produtividade. E nós estamos entre os 10 maiores. Cara, nós somos muito bons. O brasileiro precisa acreditar nele. Ele precisa realmente parar de olhar para o estrume e olhar para o cavalo. O Brasil é o cavalo. Esse resíduo que acontece, Deus da parte política, até algumas adaptações que a gente ainda está fazendo para poder construir esse país, é natural que tenha algum resíduo. O resíduo é a bosta, porque a marcada é 10%, é 20%, tem 80% do cavalo. Quando você olha para uma favela, para uma comunidade muito pobre, ou você olha para aquilo e você olha e fala, olha, só tem bandido, só tem tráfico. Não é isso não. Olha para o cavalo. A maior parte das pessoas numa favela, numa vila pobre, a maior parte, quase que absoluta, quase que 90, 98, 100%, quase que 99%, são pessoas que põem a marmita nas costas de manhã e vai trabalhar e toca esse país. São pessoas trabalhadoras que levantam de manhã e empurram esse país na raça. Aí tem um resíduozinho, como tem em todo lugar. Então as pessoas já julgam aquilo e acham que está tudo ruim. Não, cara, ali estão os trabalhadores que tocam esse país. É isso que quando eu digo, para de olhar para a bosta, olha para o cavalo, olha para uma comunidade, para uma vila, para uma favela, olha para os nossos brasileiros e perceba que a maioria é gente do bem. A maioria são trabalhadores, a maioria são gente que não para de acreditar, não para de sonhar, não para de ter esperança. Para de falar do meu país e ficar falando que o nosso país é ruim, que o brasileiro é isso, que o brasileiro é aquilo. Cara, para de falar mal de você mesmo. Quando você vai para o esporte, sabe o que eu costumo dizer disso? Quando eu tenho um problema, a primeira coisa que eu faço de manhã, depois que eu tenho gratidão, que eu levanto e agradeço o dia, que eu faço isso desde pequenininho, depois que eu vejo que eu já ganhei mais um dia, a primeira coisa que eu procuro é o cara que está me ferrando, tá? Sabe como é que eu acho isso? No espelho. Sim. Eu vou no espelho e acho que o cara que está me ferrando sou eu mesmo. Aí, isso é verdade. Quando eu chego no espelho, eu já achei o cara. Agora, qual que é o segredo? Ir nesse cara e tirar as pedras do caminho. Como é que você faz isso? Olha para dentro. Olha para dentro de você que você tem solução para tudo, porque você nasceu primeiro.
Depois vieram os problemas. Significa que eles são menores que você. Então, eu toco a minha vida toda assim. Esta quarentena, eu fiz uma quarentena vertical no primeiro dia. Eu passei a cuidar da minha família, do meu time da empresa. Ninguém perdeu emprego. Eu tenho 180 caras. Ninguém perdeu emprego. Eu mandei para casa os que precisavam ir para casa, que é as grávidas, os mais velhos, as pessoas que têm algum tipo de doença, as pessoas que têm algum tipo de baixa imunidade, todo mundo para casa. Agora ficou um pedaço que consegue trabalhar. Nós damos café da manhã para o caminhoneiro, nós damos almoço, janta para o caminhoneiro, de graça. Nós atendemos o serviço para eles continuarem transportando. Nós temos um pedaço da empresa que é digital, que continua trabalhando. E isso está fazendo com que a gente consiga cumprir todas as regulamentações e normas da saúde e de segurança, que a gente consiga proteger os nossos com saúde e segurança e consiga ter recurso para proteger os que estão em casa, que nesse momento precisam ficar em quarentena. Ou seja, tudo é possível você resolver. Não existe problema maior que você. Eu nunca encontrei um problema maior que eu. Então, eu entendo o seguinte, os problemas vão acontecer a vida inteira. A crise vai acontecer a vida inteira. O que muda é o modelo, o formato, o apelido, mas sempre vai ter uma crise, mas ela sempre vai ser menor que você e ela passa. Muito bom, então, seu se Geraldo. você... Claro, todas passam, cara. Isso aqui é uma quarentena. Não é o fim do mundo nem o inferno, não. Isso é uma quarentena. Muito bem, essa visão aí que o senhor passa, né, uma visão otimista, Muito né? otimista, né? Muito bom ter ouvido o senhor falar, o pessoal aqui está mandando mensagem, elogiando a sua participação. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para esse empresário que está desesperado, né? O senhor já falou bastante coisa aí para motivos realmente para ele não ficar desesperado. Como é que o senhor faz para manter esse otimismo, né, esse otimismo, né, esse sorriso que a gente vê aí sempre nas entrevistas que o senhor faz, mantém sempre essa visão positiva? Eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para todos os empreendedores de Luiz Eduardo Magalhães, todos os empresários da cidade e toda a população no geral, como manter o otimismo aí para passar por esse momento que a gente vive, deixar a sua mensagem, que a gente está... o programa, infelizmente, ele é curto, né? E eu sei que o senhor tem bastante informação para passar, já passou bastante coisa para a população. Eu queria que o senhor deixasse essa mensagem para a população do Luiz Eduardo Magalhães. Gente, olha, eu não sou nenhum professor, não é o que eu aprendi em Harvard, não é o que eu li nos livros, é o que eu faço na vida real, a vida inteira, há 50 anos nesse país. A minha base chama-se fé. A Bahia tem uma coisa especial, que é um povo de muita fé. Então, aciona a sua fé, acredita em Deus, Deus não sacaneia ninguém, Deus é bom o tempo todo. Nós precisávamos passar por isso, tá? O mundo estava sem direção, tá? Então, agora nós precisamos rehumanizar, ser solidários e relaxar. Os empresários é o seguinte, como eu estou fazendo, se você olhar à sua volta e a sua atividade não permite que você saia de casa, não tem problema, é hora de você ir para o papel, ir para o cantinho, parar de ficar olhando desgraça na TV, fazer um planejamento, ver onde é que você estava errando para começar de novo. As coisas que você pode pagar, você paga. O que você não pode pagar, espera, porque está todo mundo no mesmo barco. Não se desespere, não pense em parar o seu negócio, só congela. Não está em quarentena, então você também congela tudo, não gasta nada, protege só o seu time, porque quem ajudou você a chegar até aqui foi o seu time, protege essas pessoas, se não pode pagar agora, vocês voltam e começa tudo de novo. Fé, começa de novo, todos nós podemos recomeçar, nós não podemos perder a fé, a esperança. É isso que vai fazer com que a gente se fortaleça e comece de novo. Não pare de sonhar, não pare de acreditar, não pare de ter esperança, não pare de acreditar em Deus e em você. E você começa de novo. Isso é só uma quarentena, esse troço é invisível e ele é menor que nós. Acredita, eu estou fazendo isso e está dando certo para mim. Se você acreditar e dar o primeiro passo, vai dar certo para você também. Conversamos com o senhor Geraldo Rufino, catador de sonhos, um dos maiores empreendedores do Brasil. Senhor Geraldo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Um ótimo dia para nós. Obrigado.